Pessoal, vamos falar sobre uma operação da PF lá no INEP, que parece, viu, que tem enormes desvios lá, o pessoal desviando dinheiro, uma festa que tinha lá no INEP, hein? Essa notícia foi sugerida por Let's Go Biden, Jorginho e DJ no Capu. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, foi ontem que aconteceu isso, a Polícia Federal bateu lá no INEP para fazer investigação de fraude, não sei o que lá. Detalhe muito importante, foram fraudes que aconteceram entre 2010 e fevereiro de 2019, ou seja, até pegou um mês do governo Bolsonaro, mas mal tinha entrado ali, coisa e tal. Isso não quer dizer nada, como eu falei para vocês. Você acha que acabou a corrupção lá? Lógico que não acabou. Esse negócio tem corrupção, tem no governo o tempo todo. O governo, o objetivo final do governo é a corrupção. Ele existe para isso. Então, pode ter certeza que hoje em dia tem também. Mas essa operação dessa época foi dos governos passados, né? Governo do Lula, da Dilma principalmente. Em 2010 era Dilma, aí Dilma, Temer e coisa e tal, com a prova do INEP, né? Pelo que eu entendi aqui, parece que a contratação das gráficas para fazer a prova, vocês sabem, a prova do INEP, em termos de gráfica, é um negócio trivial, é um livrinho ali, um caderninho para imprimir. O grande desafio nesse caso é a questão da segurança, porque você não quer que a prova vaze antes da data do Enem. Tem muita gente que adoraria ver a prova antes da data do Enem, então você tem que ter todo um sistema de segurança para imprimir uma quantidade enorme dessas provas e manter isso em sigilo. Não é uma coisa fácil de fazer não, tá? A quantidade de gente que teria interesse em roubar essa prova antes do Enem é muito grande. Então realmente não é uma coisa simples, é por isso que a gráfica que imprime as provas do Enem, ela tem um valor mais alto de contratação. Não é meramente uma gráfica. Se fosse só imprimir, seria uma coisa muito, muito pequena. Mas, de qualquer forma, aparentemente o negócio era pior, porque era corrupção não apenas no contrato com a gráfica, mas também da empresa que fazia a auditoria para garantir que a gráfica estava de acordo, né? Então, olha só, gente, o nego está mostrando isso aqui do INEP. Se você pegar qualquer órgão público, qualquer lugar de qualquer governo no planeta Terra, não é só no Brasil, vai na Inglaterra, vai na Suécia, vai na França, vai em Portugal, vai em qualquer lugar do mundo, é a mesma coisa, os funcionários públicos fazendo esquema para ganhar dinheiro, é isso que funciona, o governo existe para isso, para roubar dinheiro. É lógico, não é qualquer funcionário público, tá? É funcionário público de alto escalão, como eu falei, é chefe, é o pessoal que comanda esses institutos e coisa e tal. Aqui eram pessoas que hoje não são mais chefes, mas na época estavam em cargo de comando por motivos óbvios, né? A pessoa que não está em cargo de comando não consegue fazer passar essas coisas, né? É que fala o caso que parece que tem uma funcionária, aí tem um outro caso aqui de um outro funcionário que a empresa pagou turismo sexual pro cara. Olha que beleza. O negócio é uma festa, meu amigo. Brasília é uma festa com isso aí. Então é isso é o padrão do governo, o governo funciona dessa forma mesmo, é assim que a coisa funciona. E se você acha que vai ter um dia alguém que vai entrar lá e vai acabar com a corrupção no governo, não existe isso. O que pode acontecer é você ter um caso pior ou melhor um pouco nesse tipo de situação. Isso você pode ter de fato. Acabar não vai acabar nunca, porque isso é o sangue do governo, é isso que faz o governo funcionar. No final das contas, as pessoas sempre pensam nelas próprias. Aquela ideia de que, não, né, as pessoas são egoístas, então temos que ter um governo para controlar as pessoas. Mas as pessoas no governo também são egoístas, meu amigo. Não tem jeito, todo mundo pensa no próprio interesse. Não existe outra alternativa. Pessoas altruístas que realmente pensam nos outros são raríssimas, e mesmo essas pessoas, muitas vezes, elas só fingem que são altruístas, não são altruístas de verdade mesmo, não. Então não tem esse papo, não. O que aconteceu no INEP, acontece em todos os órgãos públicos, acontece em todos os governos do mundo e sempre vai acontecer. A solução não é trocar o presidente, não é fazer esse tipo de coisa, é acabar com o governo. E a gente está muito perto disso. As soluções tecnológicas para você substituir toda essa papagaiada de coisa, essa violência empacotada em corrupção que tem no governo, está muito mais perto da verdade, né? Então é muito curioso ver, né, esse negócio de corrupção. Já teve um deputado do PT falando não, porque olha só, corrupção no governo Bolsonaro, é porque ele não viu a data, né? A data foi entre 2010 e 2018,
até fevereiro de 2019, ou abril de 2019, ou seja, o iniciozinho do governo Bolsonaro mal tinha entrado lá, é tudo corrupção do pessoal que estava lá, porra, do pessoal que veio da época da Dilma, né? Será que ele acha que deve prender a Dilma por isso, né? É aquele negócio, né? A política, eles vão dar um jeito de falar esse tipo de coisa. Não tenha dúvida que vão achar outros exemplos de corrupção, porque, como eu disse, no governo sempre tem, meu amigo. Não existe isso de não ter corrupção no governo. O governo vive de corrupção, a verdade é essa, né? O máximo que pode se almejar é não chegar no Bolsonaro. Se não conseguirem ligar isso ao Bolsonaro, menos mal, né? Mas é aquele negócio que eles vão tentar, eles vão, você pode ter certeza. Enfim, não tem nada de novidade aqui no INEP, isso aqui é padrão mesmo. O pessoal tem falado também sobre, lembra aquela coisa que a imprensa tratou como escândalo, que vários técnicos do INEP pediram demissão, não sei o que lá, às vésperas do Enem e coisa e tal. Mas aquilo ali não me parece ter ligação com isso aqui não, tá? Parece ser outra coisa. Não era nada muito nobre, como a gente falou na época. Eles queriam ganhar um adicional de não sei o que lá, e o governo cortou o adicional disso, aí o pessoal pediu demissão, queriam mesmo sabotar a prova do Enem, eles achavam que conseguiriam sabotar a prova do Enem pedindo todo mundo demissão ao mesmo tempo, não conseguiram, a prova aconteceu, resultado vai sair no tempo, tudo normal, mudou nada, tem outros funcionários que podem substituir lá, não tem nenhum problema isso. Eu não sei se tem alguma ligação, se algum dessas pessoas acusadas de corrupção aqui são também dessa turma que pediu exoneração. O que eu sei, meu amigo, é que não tem jeito, cara. O governo é a coisa mais podre que existe. Tudo ali, nada ali salva no final das contas. Felizmente, a tecnologia está chegando num ponto que a gente pode prescindir dessas coisas todas. Ninguém precisa mais desse pessoal. À medida que o tempo for passando, a própria educação, faculdade formal, a tendência é ser menos importante, é as pessoas buscarem mais formação própria, formações sem certificação governamental necessariamente, usarem provas de certificação ao invés de diploma para garantir que a pessoa é formada ou tem determinada capacidade. Essa coisa toda aí, meu amigo, a gente está olhando para o passado isso daí. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar do caso do triplex do Guarujá, que o Ministério Público Federal reconheceu a prescrição do caso, o que significa que Lula está livre deste problema, ninguém mais pode processá-lo por esse tipo de coisa, né? Essa notícia foi sugerida por Babu, Kevin Araújo, admirador de Bissujo, Moro Ancap, torcedor do Figueirense, gado da JJ Líbia, Júnior Becker, Uber no Canadá, Peter, faça um vídeo de sunguinha esse mês. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que aconteceu nesse caso? Na verdade, isso daqui não é uma decisão do MPF, tá? O MPF meramente reconheceu a prescrição. A gente já havia dito que isso iria acontecer não apenas com este caso do Lula, mas vai acontecer com todos os casos do Lula. A origem dessa prescrição é o fato de que o STF liberou o cara, né? Como a gente explicou na época, a decisão do STF, voltando todos os processos dele à estaca zero, equivalia à absolvição dele, equivalia à liberação dele, porque certamente não haveria tempo de fazer todo o processo novamente e iria acabar tendo a prescrição. Para quem não sabe o que é prescrição, é um instituto jurídico muito comum, existe no mundo todo, é válido na ética libertária também. Então, você não pode ser processado por um crime depois de muito tempo. Mesmo que você tenha cometido um crime há 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, se você está sendo perseguido pelo Estado por aquele crime muito tempo depois, isso é considerado... O Estado não pode perseguir você depois de muito tempo por isso. E o objetivo da prescrição, em última análise,
é justamente você garantir uma segurança jurídica, né? Ou seja, garantir a pessoa que ela não será processada por coisas que aconteceram quando ela estava no jardim da infância, há 10 anos, 20 anos atrás e coisa e tal. Você limita o escopo do que você pode ser perseguido. É importante notar o seguinte, a prescrição não significa inocência. Ninguém está dizendo que o Lula é inocente. Aliás, nenhuma desses tribunais, o STF, quando moveu os processos, primeiro houveram duas decisões do STF, vocês lembram, né? Primeiro moveu o processo da 13ª Vara de Curitiba para Brasília, e daí teria que começar tudo de novo em Brasília, e depois houve o entendimento que haveria a suspeição do Sérgio Moro, e todos os atos do Sérgio Moro foram anulados dos processos. Isso significa que os processos teriam que começar do zero. E na época eu falei, olha só, isso daí significa prescrição, porque não vai dar tempo de haver, de todas as provas serem coletadas de novo. A justiça estatal, ela é naturalmente paquidérmica em termos de velocidade, é lenta mesmo, mas também ela é lenta porque é importante para a justiça não ser muito assodada, não ser muito rápida. Não estou dizendo que não pode, que ela precise demorar demais, mas que ela não pode ser também muito ávida a condenar alguém, porque isso também interfere na própria capacidade da pessoa de produzir provas, de se defender e coisa e tal, né? Então o fato é que o STF não disse em momento algum que Lula era inocente. Eles disseram apenas que a 13ª Vara não era a vara competente para julgar o caso e, portanto, iria lá para Brasília, e que o Sérgio Moro foi suspeito naquelas acusações. Então o processo todo voltou a estaca zero. E agora o MPF também não está dizendo que o Lula é inocente com essa decisão, não. Ele está reconhecendo que alcançou a prescrição, ou seja, o Estado não tem mais a capacidade de processar aquela pessoa, porque já passou o tempo previsto na legislação para a perseguição criminal. Ou seja, não é que a pessoa seja inocente, mas o Estado não pode mais processar ela. O fato é que o Lula está liberado, ele não vai ter mais problemas com o Estado nisso daí. Então, do ponto de vista jurídico, isso daí está muito resolvido. A gente já esperava esse tipo de coisa, não foi nenhuma novidade. Isso aconteceu com o caso do triplex do Guarujá, vai acontecer com todos os outros processos do Lula, tá? Agora, depois dessas decisões do STF, acabou, não vai ter mais nada contra o Lula. Pensa bem, o Lula, ele foi presidente já faz o quê? Uns 10 anos, né? Porque foram, não, mais de 10 anos, né? Ele saiu em 2010, estamos em 2021, 11 anos atrás. E como ele tem mais de 65 anos, pela lei brasileira a prescrição é reduzida e, portanto, nesse caso, ele não tem mais como ser processado por nenhum desses crimes. Isso não significa que ele é inocente, mas ele não vai ser mais processado. É evidente que do ponto de vista jurídico não tem mais o que dizer. Acabou esse processo todo, essa história toda da Lava Jato para o Lula, acabou. Agora, é aquele negócio, do ponto de vista político, existe todo um outro entendimento aqui, porque como eu falei para vocês, essas decisões todas, nada disso inocenta Lula. É evidente que na eleição ele vai dizer que sim, ele vai dizer que não, olha só, o STF reconheceu que o Moro foi parcial, reconheceu a minha inocência, não sei o que lá. Não é assim, não. O STF reconheceu que o Moro foi parcial. Isso não quer dizer que ele não seja culpado. Quer dizer que aquela forma como foi feita o julgamento estava errado. Mas lembra, não foi só o Moro que condenou o Lula. O Moro condenou o Lula, depois o pessoal do TRF condenou o Lula, o STJ condenou o Lula, garantiu a sentença, a mesma sentença do Moro. Então, até aumentou a pena dele. Então, no final das contas, não foi só o Moro que julgou nesse troço, e como teve um monte de outros juízes que também julgaram, é bem razoável imaginar que sim, o Lula é culpado, tem inúmeras provas ali. E esse é o meu ponto central. Do ponto de vista judicial, acabou, não tem mais nada para o Lula, mas do ponto de vista político, esse negócio ainda vai assombrar ele por um bom tempo, tá? Particularmente nessas eleições agora de 2022, se ele resolver concorrer. Eu ainda acho que ele não vai fazer isso, justamente porque ele sabe que vai ser uma lavação de roupa suja, o que vai nego lembrar das provas todas que tem lá no processo. Tem um monte de prova. O Lula tem declaração do triplex no imposto de renda dele, tem um monte de coisa ali que dá para colocar numa propaganda política que vai ficar lindo contra o Lula isso ano que vem.
Então o Lula tem essa escolha, né? Ele pode encerrar a carreira política dele agora, dizendo que, olha só, fui inocentado de tudo, olha que beleza, não roubei nada, acabou, beleza, tchau, um abraço, vou apoiar o Haddad, vou apoiar o sei lá quem, o Alckmin, e deixa o cara correr lá e ele fica, né, aposenta ou fica só como cabo eleitoral desse pessoal. Se ele entrar na disputa, meu amigo, ele vai apanhar um bocado, como eu falei para vocês, corre o risco dele encerrar a carreira dele perdendo uma eleição e com o pessoal lembrando o quão culpado ele foi nessa história toda. Se ele sair fora, o mais provável é que ninguém vai lembrar desse troço mesmo, ele vai se tornar um político irrelevante no final das contas, e é isso daí, né? Superamos essa fase do socialismo aqui no Brasil. Seria uma excelente opção. Pois bem, só para terminar esse ponto aqui, então, ou seja, do ponto de vista jurídico, é isso daí mesmo, inclusive do ponto de vista da ética libertária, tá? A ética libertária reconhece também a prescrição. Ah, mas como é que funciona? Quantos anos são? Quem é que define? Coisa e tal. Eu falo sobre isso num vídeo lá no Ancapsu Classic chamado Haveria Escravidão no Ancapistão? É lógico que não haveria escravidão no Ancapistão, evidentemente. Eu explico lá esses conceitos jurídicos todos, de direito inalienável, então sua liberdade é inalienável, mesmo que você queira vender a sua vida, dizer, não, eu me vendo como escravo. Não, você não pode, isso é inalienável. Eu explico esses conceitos todos lá, inclusive falo de outros conceitos jurídicos, inclusive da questão de prescrição e decadência, que são também conceitos jurídicos que a prescrição ela é válida na ética libertária. A decadência não, eu explico isso lá nesse vídeo, se você tiver curiosidade, né? E do ponto de vista jurídico, ok, fechou. Do ponto de vista político, isso daí ainda vai assombrar o Lula para todo o sempre, né? E não vai assombrar só o Lula, vai assombrar também o Sérgio Moro, porque, lembra, o Sérgio Moro tem várias declarações dele lá na época que o Fachin mexeu na Lava Jato, anulou todas as condenações do Lula e coisa e tal. O Sérgio Moro ele elogiando, falando, não, que é um ministro técnico, está tomando decisões técnicas. Porcaria nenhuma, decisão política. Tá mais claro que a água isso daí, é cristalinamente claro que foi decisão política soltar o Lula, porque era o que restou à oposição. Nenhum outro candidato de oposição conseguiria fazer frente a Bolsonaro. Haddad, Ciro, Moro, esse pessoal todo, ninguém faria frente a Bolsonaro. Aliás, na época eles não contavam com o Moro, porque o Moro, em tese, ainda estava no time do Bolsonaro, então eles precisavam de uma outra pessoa para fazer frente ao Bolsonaro, e foi exatamente por isso que eles liberaram o Lula. Eu já conversei com vocês sobre isso, né? E a postura do Moro dúbia em relação a isso, afinal ele é a favor do STF ou é contra, né? De que lado que ele está nessa questão da Lava Jato, é uma coisa que vai assombrar ele também. Essa história aqui não prejudica só o Lula, não. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar sobre esse caso aqui do Craig Wright, que é o falso Satoshi Nakamoto, o fake Toshi, né? Que aí você tem algumas notícias falando assim, olha só, o falso criador é condenado a pagar uma fortuna de indenização. E tem outras notícias dizendo assim que o criador do Bitcoin vence processo e mantém fortuna de bilhões de dólares. Vamos entender essa história. Então ele ganhou ou perdeu o processo, né? Qual é a história? Vamos entender isso. Essa notícia foi sugerida por Rodrigo Pereira e Martim Almeida. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Primeira coisa, vamos entender quem é Craig Wright. Esse cara aqui, ele é um matemático australiano, é um cara brilhante, um cara muito inteligente, coisa e tal, e que ele alega ser Satoshi Nakamoto. Ele alega ser a pessoa que criou o Bitcoin lá em 2008, coisa e tal. Ele que teria escrito
o paper do Satoshi Nakamoto, né? Como vocês sabem, quando o Satoshi criou o Bitcoin, ele minerou os primeiros blocos, então ele tem uma fortuna de 1 milhão de Bitcoins, que dá uma boa grana hoje em dia, um bocado de dinheiro, só que essa fortuna fica parada, ninguém mexe nessa fortuna. Então, seja lá quem for Satoshi Nakamoto, ele não mexe nesse dinheiro, o dinheiro está parado lá, mas ele é um milionário, um bilionário, na verdade, tem muito dinheiro. Aí, qual que é a história, né? O que aconteceu neste caso aqui, dessa indenização, dessa história? O Craig Wright, ele diz que é o Satoshi, mas até aqui ele não provou isso. Seria muito fácil ele provar que é o Satoshi, bastaria ele assinar alguma coisa com uma chave privada dessas primeiras moedas, bastaria ele transferir alguma moeda para algum lugar. Então, na verdade, seria muito simples para ele fazer isso. Porém, ele não fez nenhuma prova. Aliás, chegou até um texto na época que ele estava brigando por isso, né? Ele entrou na justiça na Inglaterra para provar que era o autor do paper do Bitcoin, e tanto que ele exigiu que o paper fosse retirado do site do Bitcoin, né? O site do Bitcoin é o bitcoin.org, é o site principal em que você tem esse tipo tudo quanto é tipo de recurso do Bitcoin. Inclusive, você tem o paper aqui em algum lugar. Eu não sei se vai estar aqui disponível, mas tem aqui em algum lugar, só dá uma procurada aqui, em algum lugar aqui tem o paper do Bitcoin, o PDF. Eu acho que está bem aqui, ó. Aqui, ó, bitcoin.org, bitcoin.pdf. Está o paper aqui do Satoshi Nakamoto, que foi o trabalho original que ele escreveu lá em 2008 e que lançou as bases do Bitcoin, né? Isso foi a parte teórica da moeda, isso foi implementado e começou a funcionar em 2009, o código do Bitcoin em si. Pois bem, então o Craig Wright ganhou essa ação na Inglaterra para tirar do site do bitcoin.org esse bitcoin.pdf. Então lá na Inglaterra você não consegue ver esse artigo aqui, tá? Porque o site bitcoin.org é de uma outra pessoa que também estava envolvida no Bitcoin, coisa e tal, mas não é Satoshi Nakamoto e não é o Craig Wright. Então essa era a briga entre o Craig Wright e essa outra pessoa, né? O site do Craig Wright é o bitcoin.com. Ele tem também o bitcoin.com, é dele mesmo, do Craig Wright. Ele fala um monte de coisa aqui também, muito parecido, só que ele bota outras criptomoedas também, tá vendo? Ele não bota só o Bitcoin mesmo, como é o site do bitcoin.org. Eu prefiro o bitcoin.org. Entre esses dois aqui não vai ter nada de golpe, coisa e tal, mas eu acho que é mais certo você usar o bitcoin.org, é o site original mesmo do Bitcoin, então onde tem todas as informações, todos os programas e tudo lá. Pois bem, então ele ganhou essa ação lá na Inglaterra para dizer que ele era o dono do paper lá do Bitcoin, né? O que aconteceu em seguida? Uma outra pessoa chamada Dave Kleiman, ele teve uma empresa com o Craig Wright em 2011, e essa empresa deu um problema que... Bom, esse cara, o Dave Kleiman, ele faleceu, tá? O irmão dele, o Ira Kleiman, gerenciando esse tipo de coisa. Essa empresa faliu, foi à falência, coisa e tal, e aparentemente o Craig Wright ele deve dinheiro para esse pessoal da empresa e coisa e tal, deve um monte de coisa para eles lá. Então o que eles fizeram? Uma vez que o Craig Wright está dizendo que é o Satoshi, e que, portanto, como Satoshi, ele tem um monte de dinheiro ali dos primeiros blocos do Bitcoin, e esses caras nessa empresa trabalharam com o Craig Wright lá no início, então eles estão falando, então a gente quer esse dinheiro, a gente quer os Satoshis do Craig Wright, dos primeiros blocos do Bitcoin. São milhões de Bitcoins, então, ou seja, seria uma fortuna de não sei quantos bilhões de dólares e coisa e tal. É um total de 1,1 milhões de Bitcoins, e a família do David Kleiman queria dividir esse dinheiro. Metade é nosso. Ele tinha que dar esse dinheiro para eles. Se você está dizendo que é Satoshi, então é só mover as moedas e passar para a gente, né? E daí que vem a confusão. O que aconteceu? O tribunal negou esse tipo de coisa. Ele falou que não é esses 1,1 bilhões, o cara não é o dono do Bitcoin, não é o dono desses Bitcoins, não é o Satoshi Nakamoto, então ele não tem que pagar esse dinheiro porque ele não tem esse dinheiro não é dele. Então nesse sentido ele ganhou esse processo. Só que
É lógico, como todo processo, a acusação, né, os advogados fazem um monte de pedidos ali. Aí tinha um outro pedido que era uma indenização por uma outra coisa, que era um valor muito menor. Então, repara, eles queriam isso daqui, ó, 44 bilhões de euros. Ou seja, é dinheiro pra caramba. Mas pediram um monte de coisa ali, né? E aí, no final das contas, o tribunal reconheceu só uma dívida de 570 milhões de reais, ou seja, uns 100 milhões de dólares, ou seja, uns 10 bitcoins, 100 bitcoins, uma coisa muito menor do que o valor que estava lá, que eles queriam originalmente. Por isso que dizem, esse pessoal aqui está falando, não, que ele ganhou o processo, Craig Wright ganhou o processo, né? Realmente, de fato, ele não vai precisar pagar os 44 bilhões que os caras estavam pedindo. Então, nesse sentido, ele ganhou. Mas também ele perdeu, porque ele vai ter que pagar 570 milhões. Ele é um cara rico, tá? Ele tem muito dinheiro. Mesmo não sendo ele o Satoshi, mesmo ele não tendo acesso aos bitcoins iniciais, ele é um cara com muito dinheiro, ele trabalha em várias empresas, ele tem várias iniciativas e coisa e tal, então não vai ser problema. 570 milhões para ele é fichinha. Por isso que tá essa dúvida, entendeu? Num lado ele ganhou, no outro lado dizendo que ele perdeu, coisa e tal. Ele ganhou, eu diria que ele ganhou, porque realmente ele deixou, não vai precisar pagar 44 bilhões, se comparar isso com 570 milhões, realmente ele ganhou, porra, né? Fichinha. Essa é a explicação. Mas não, Craig Wright não é Satoshi Nakamoto. Se fosse, ele já teria provado com muita facilidade isso. A ideia dele justamente é ficar falando esse troço, porque isso dá uma visibilidade para ele muito grande. Então pronto, ele fica falando aí para todo mundo, mas ele não é Satoshi Nakamoto. Tem uma série de pessoas que a gente suspeita que podem ser Satoshi Nakamoto. Se eu tivesse que chutar, eu chutaria o Adam Back, mas é uma coisa que é meio, também cada um tem ninguém tem certeza de nada. O Adam Back fala que não é, aliás, todo mundo fala que não é. Ele é o único cara que fala que é Satoshi Nakamoto. Aí tem até uma camisa muito interessante que eu acho legal, que fala assim, não, todos nós somos Satoshis, menos o Craig Wright. O Craig Wright não é Satoshi, não. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, isso aconteceu alguns dias atrás, eu até pensei em falar antes, a verdade é que não tem nada demais nisso daqui, mas vamos entender esse caso aqui do professor que botou fora Bolsonaro em negrito na fórmula, lá nas instruções da prova. Oh meu Deus, que coisa! Essa notícia foi sugerida por André Teixeira, compre BTC antes do divórcio, socialista da Iafone que vive em Nova York e contador do Ancapistão. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, isso aconteceu na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, uma prova chamada PAVê, Programa de Avaliação da Vida Escolar, né, que lembra aquela piada de tiozão do pavê ou para comer. Mas enfim, a prova lá na UFPEL, nas instruções da prova, né, isso é comum, né, nas provas tem aquela instrução e coisa e tal, e daí o pessoal percebeu que estava cifrado fora Bolsonaro, F, em letras em negrito, tá vendo? F-O-R-A. B-O-L e aí por diante até o final ali, fora Bolsonaro. Olha que coisa, né? Aí aqui o fórum, né, que é a mídia da esquerda, né, falando que não, que viralizou e ganhou aplausos e elogios de vários jovens e professores, visto que Jair Bolsonaro, um radical de extrema direita. Caraca, eu fico impressionado, cara, como que Bolsonaro alugou um latifúndio improdutivo na cabeça dessas pessoas, né? Cara, ele tá ocupando tudo ali, cara. Os caras não param pra pensar mais nada, não faz mais nada, não pensa mais em nada, só no Bolsonaro. E o mais engraçado dessa história é o seguinte, né? Que diferença que faz isso? Eu acho que realmente vai ter algum aluno que, não é, eu vou votar no Bolsonaro, deixa eu fazer minha prova do PAVê aqui.
Aí eu... Ih, caramba, olha só, tá escrito fora Bolsonaro. Pensando bem, eu mudei de ideia, não vou votar mais não. Vou ser contra Bolsonaro. Aconteceu pra caralho isso. Bolsonaro caiu agora. Depois dessa prova aí do pavê, aconteceu... Acabou com o Bolsonaro, não tem essa não, né? E eu digo mais pra vocês, hein? Olha só, eu me lembro bem da época da faculdade, coisa e tal, você faz prova, você está sempre preocupado em passar, não está muito preocupado com outras coisas ali. Eu duvido que algum aluno tenha reparado sequer nesse detalhe aqui. Os alunos cagaram por isso aí, leram as instruções, estavam preocupados em fazer a prova lá, em passar e não sei o que lá, ou sei lá para que é isso daqui, porque não parece ser uma prova de alguma coisa, né? Prova de avaliação de vida escolar. Mas enfim, preencheram as coisas lá para resolver o problema. Tá mais parecendo, sabe o quê? Que o próprio cara que fez isso daí, ninguém percebeu. Aí ele foi e tirou uma foto. Falou, olha só, tá vendo como é que eu fiz? Que coisa, botei fora Bolsonaro na prova. Olha que coisa, eu sou coisa da federal, sou professor federal e sou contra Bolsonaro. Olha como eu sou corajoso. Como se não fossem todos os professores de federal, praticamente 99% dos professores de federal, não fossem de esquerda e coisa e tal. Porra, para com isso, né? Tá enganando a quem, meu amigo? A gente aqui no Brasil já tá até acostumado, quem não é de esquerda, quando na hora de fazer prova na faculdade, você sabe que tem que esquerdar, pô, é normal, já tem a chavezinha ali de ligar, liga o modo emulação de esquerdista, sai escrevendo esquerdice o tempo todo, não tem jeito no Brasil. Você tá fazendo ensino médio, tá fazendo Enem, ENAD, faculdade, coisa e tal, meu amigo, tem que ligar o esquerdômetro mesmo, cara. Liga a simulação de esquerdopata aí e faz redação do Enem. Putz, tem jeito não, cara. Tem que esquerdar mesmo. O pessoal tá acostumado pra caramba com esse tipo de coisa. Até parece que isso é uma coisa que faz alguma diferença. O pessoal fazendo a festa. Não, porque ele escondeu nas letrinhas em negrito. Olha que coisa. Os alunos nem devem ter percebido isso. Se não fosse ele, o próprio professor, a própria pessoa que fez a prova, botando ali, marcando com vermelhinho e mostrando para todo mundo, ninguém tinha nem percebido esse troço, né? Realmente, meu amigo, prova do pavê é isso daí, pô. É pra ver ou é pra comer, porra. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, o Bolsonaro ganhou a personalidade do ano na revista Time, hein? Que coisa, hein? Vamos entender esse assunto, porque também não é essa coisa toda não, mas vamos entender essa história aqui. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente. Aliás, ele ganhou também a competição por quem indica mais notícia aqui. Essa notícia foi a notícia mais sugerida da história do canal, tá? 300 pessoas sugeriram essa notícia. Eu vou falar alguns nomes aqui. Vini Muniz, o rei ANCAP, Funça Libertário, Direitos Humanos dos Armamentistas, Juiz Federal da Rinha de Galo, Cream Cracker ANCAP, Vascaíno Libertário, Manipulo o Mercado de Cripto com meu joystick, Série A 2022 Havaiano ANCAP, Grêmio na segunda divisão, Menino da Informática, Trocadilho aguardando a aprovação do STF e mais um monte de gente, como eu falei. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo também. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? Bolsonaro ganhou a enquete popular lá da revista Time, né? Para quem não sabe, a Time é uma revista americana muito antiga, do século passado, e muito influente lá nos Estados Unidos, absurdamente esquerdista, totalmente esquerdista, não tem trégua não, é contra Bolsonaro, contra Trump, coisa e tal. Eles fazem há muito tempo um prêmio que era conhecido antigamente como Homem do Ano, né? Então você tinha aqui a capa do Homem do Ano, Man of the Year, coisa e tal, e daí várias personalidades. E veja, não era só para o bem, tá? Aliás, nunca foi só para o bem, até hoje ainda é. Às vezes tem um Homem do Ano, ou a personalidade. Hoje em dia é a pessoa do ano, né? Ou a personalidade do ano. Hoje sempre foi assim, você tem pessoas positivas e pessoas negativas. Então, por exemplo, teve aqui um ano que Stalin
foi o homem do ano. Isso quer dizer que eles estavam elogiando Stalin? Não, não sei, né? Porque sabe como é que é? A revista é esquerdista mesmo. Mas não, eles estavam criticando Stalin na época, falando dos absurdos da União Soviética e coisa e tal. Então, a personalidade do ano pode ser negativa, pode ser alguém que eles não gostam e queiram criticar, né? Tem um monte de coisa aqui, Stalin de novo e tal, eles falam aqui um monte de gente que foi homem do ano, alguns são positivos, outros são negativos, às vezes também, aqui já passou a ser pessoa do ano, né, ou personalidade do ano, e aí também entra, é lógico que entram mulheres aqui nessa história também, e entram também grupos, né, como eles estão falando aqui, soldados americanos e coisa e tal, então soldados americanos eram os personagens do ano e tal. Mulheres também, evidentemente, também são escolhidas personalidades do ano, antigamente eles votavam Woman of the Year e coisa e tal, mas enfim, o importante é, todo ano eles escolhem essa personalidade do ano e eles têm feito já há alguns anos essa votação online, que seria uma espécie de subsídio para eles escolherem. Tá? Não é obrigatório, então o fato do Bolsonaro ter ganho na votação popular não quer dizer que ele necessariamente vai ganhar o prêmio principal, né? Vai ser indicado, vai ser a capa da revista Time. Quem será a capa da revista Time vai ser indicado agora, vai ser definido no dia 13, na segunda-feira agora, que eles vão dar a posição oficial deles sobre quem é o homem do ano, quem é a personalidade do ano e coisa e tal, né? Agora, veja, é o que eu falo, eu não descarto que seja Bolsonaro mesmo, porque, como eu falei, eles não fazem sempre elogiando a pessoa, eles fazem muitas vezes criticando a pessoa, né? E o texto aqui que eles falam que o Bolsonaro ganhou, aqui, ó, não, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, ganhou a enquete da Times de pessoa do ano, coisa e tal, o líder controverso que vai se enfrentar a reeleição em 2022, está enfrentando uma desaprovação da economia, crítica de políticos e especialistas de saúde, porque ele fez ele disse que a Covid não era tão sério assim e coisa e tal, e também está enfrentando a Suprema Corte Brasileira, que falou sobre a vacina de AIDS e não sei o que lá, que o Bolsonaro fez aquela live dizendo de forma falsa, tem que sempre ressaltar aqui no YouTube, de forma falsa que vacina pode causar AIDS e coisa e tal. Então, está sendo investigado pela Suprema Corte Brasileira. Aí tem o Senado também, que fez a CPI. Então eles só criticam o Bolsonaro, eles não falam nada positivo dele, só criticam o Bolsonaro. Aí depois dizem aqui que em segundo lugar foi o presidente Trump, que eles também criticam, que eles falam aqui não, que incitou a insurreição do Capitólio em 6 de janeiro e coisa e tal. Até hoje, aquele negócio que o pessoal entrou lá para tirar selfie dentro do Capitólio, o pessoal ainda chama de insurreição, né? Mas enfim. Aí eles vêm aqui, não, e os trabalhadores da saúde que trabalharam sem descanso para salvar vidas durante a pandemia de Covid, ficaram em terceiro lugar, né? Aí depois veio o Alexei Navalny, que é o líder lá da oposição russa, e finalmente os cientistas que desenvolveram as vacinas da Covid, que salvam as vidas das pessoas, vieram em quinto lugar, né? E depois também os trabalhadores essenciais, doutores, entregadores, não sei o que lá. Repara que eles botaram um monte de grupo de pessoas ligados à pandemia. Nada me tira da cabeça que eles vão escolher esse negócio aqui dos cientistas que desenvolveram as vacinas, né? Porque, lógico, eles querem puxar o saco da Pfizer, né? A Pfizer com aquele lucro gordo deles, o pessoal ficou mais bilionário ainda com essa história toda, eles querem puxar o saco da Pfizer, evidentemente. Então, eu não duvido nada. Se eu tivesse que chutar quem vai ganhar o homem do ano, a personalidade do ano esse ano, seria isso aqui. Agora, eu não descarto, lógico, eles botarem Bolsonaro mesmo, ou Trump, ou qualquer outra pessoa. Se botarem Bolsonaro, certamente será criticando ele, né? Mas, enfim, não tem problema nenhum. Eu acho que isso daqui deixa bem claro o grande problema que eu vejo, a grande diferença de visão entre essa elite socialista mundial, não só a brasileira, a mundial também, que está presa na pequena bolha dela, uma bolha deste tamaninho, das pessoas que acham que o fica em casa, a economia a gente vê depois foi legal, que não, que tinha que ficar todo mundo com medo mesmo, que é uma... Ah, não sei o que lá, que a pandemia é muito mais importante, não sei o que lá. Esse pessoal que está extremamente preocupado com a Covid, coisa e tal, que transformou a Covid no centro da existência da vida na Terra, essa bolha pequenininha, é uma bolha que, é isso mesmo, esse pessoal não percebe que ele só está falando entre eles, que eles só estão trocando opinião entre eles, enquanto que a sociedade como um todo,
tem uma opinião muito mais diversa sobre isso daí. Tem muita gente que está preocupada com a Covid, sim, que acha que Bolsonaro negligenciou a Covid, coisa e tal, mas tem muita gente que acha que não é, ao contrário, que esse negócio não foi bem assim, não. A minha visão da coisa é essa. Aposto que eles vão escolher um desses caras aqui ligados à Covid, não sei o que lá, e vão alfinetar Bolsonaro. Mas pode ser que botem o Bolsonaro mesmo, e certamente vão botar criticando ele, né? A imprensa brasileira tá aqui já fazendo a festa, não sei o que lá, não que... É porque a Time criticou Bolsonaro, é lógico que a Time criticou Bolsonaro, é uma revista esquerdista, pô. E ainda por cima ainda pega informação da mídia brasileira, é lógico que vai criticar ele, né? Mas enfim, essa aí é a história da personalidade do ano. No final das contas, é só divertido ver o pessoal da esquerda incomodado com esse tipo de coisa. Diferença não faz nenhuma, mas só ver o pessoal da esquerda incomodado com a escolha do Bolsonaro já me deixa feliz, né? Ah, e um detalhe, tá? Tem muita gente falando assim, não, tá vendo os robôs do Bolsonaro, coisa e tal? Quem foi votar lá viu, você tem que se autenticar para votar. Pode ter tido alguma pessoa que votou mais de uma vez? Pode ter tido, sempre pode ter. Mas na prática, robô mesmo, que você bota aquele robozinho para sair votando 200 mil vezes, é difícil, hein? Vou te dizer um negócio. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Olha só quem está querendo voltar. Vampirão falou que se o Brasil quiser que ele se candidata a presidente. Vamos entender isso. Será que o cara tem chance? Essa notícia foi sugerida por Comedor de Casados do Ancapistão, Ei Nerds Trunks, Peter aqui, Robin Hood Ancap. Encontrei o Peter na churrascaria sábado. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, gente, Vampirão, cara, que foi presidente nosso aí quando a Dilma saiu e coisa e tal, tem aquela postura toda de estadista e coisa e tal, não sei o que lá, e ajudou Bolsonaro naquele conflito com o STF, vocês lembram? Teve aquela questão da carta, aquilo pegou bem para ele, né? Porque ele chegou lá, tava uma briga danada entre o presidente e o STF, coisa e tal, e no final das contas a gente sabe, o Temer, ele tem uma interlocução política muito boa, inclusive com a maior parte dos ministros lá de Brasília. Ele é uma criatura do meio político ali de Brasília, é um político fisiológico, mas extremamente experiente, e no final das contas soube amarrar essas pontas lá, porque no final das contas, meu amigo, essas brigas que você vê entre STF, governo e coisa e tal, isso é tudo muito fantasia, tá? É muito jogada pra torcida, fica essa briga toda, mas no fundo todo mundo conversa ali, todo mundo é amigo de todo mundo, ninguém quer perder a sua própria boquinha, entendeu? Um quer ficar essa briguinha ali, um querendo morder um pouquinho da boquinha do outro, não sei o que lá. No final das contas, basta uma conversa para resolver qualquer problema em Brasília. Todo governo é assim, não tem jeito. Aí vem a questão, seria Temer uma boa solução para o Brasil? Olha só, eu vou ser sincero com vocês, eu acho que não, né? Não por quê? Porque justamente ele é um cara do sistema, centro-esquerda, ele é um cara que quer um Estado grande, vai acabar aumentando o Estado no final das contas. Ele foi bom no contexto da Dilma? No contexto da Dilma foi, porque a gente saiu da extrema esquerda, o pessoal comunista, querendo avançar a pauta comunista, criar soviete, não sei o que lá, e fomos para um cara da centro-esquerda. Então, naquele contexto ali do impeachment da Dilma, ele foi uma evolução sensível, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que se não houvesse o impeachment da Dilma, dificilmente o PT deixaria de eleger alguém em 2018. Se não fosse o Lula, seria o Haddad, seria quem o PT quisesse. Porque, como eu falei para vocês aqui no Brasil, quem tem a máquina pública na mão na eleição tem muito poder, consegue muita coisa. Só não faz a eleição do presidente seguinte se não quiser. E é por isso também um dos motivos pelos quais Bolsonaro tem tudo para ganhar em 2022. O que pode acontecer nessa história? Eu acho que isso daqui, o que eles estão falando mais, é o seguinte, uma possibilidade que existe nisso daí
é justamente dele ser o primeiro-ministro brasileiro. Vocês sabem que já está tendo todo esse papo de semipresidencialismo e coisa e tal. Eu não sei como é que seria o semipresidencialismo no Brasil se o primeiro-ministro, né, que tem que ser escolhido pelo presidente da República, ele seria necessariamente um deputado. Se for este o caso, o Vampirão teria que se candidatar à Câmara, e daí ele certamente ganha, para a Câmara dos Deputados ele certamente ganha, não tenha dúvida alguma. Ou se pode ser uma pessoa totalmente alheia ao Congresso, tá? Eu não sei, porque veja, que vai ter uma tentativa em 2022 de implementar semipresidencialismo, você pode ter certeza que vai. Já tá, a elite política brasileira já está toda num consenso disso, que tem que ter semipresidencialismo. E não vai ter consulta popular não, porque eles sabem que se tiver consulta popular vai perder. O povo não quer, mas foda-se o povo. Desde quando vocês acham que Estado serve para o povo? Vai se ferrar, né? Democracia é só a palavra que eles usam para te ferrar um pouco mais. A sua opinião sobre o assunto pouco importa. No final das contas é o que a gente está vendo, né? Pessoal, todo mundo votou num presidente para liberar armas. O brasileiro já votou várias vezes dizendo que quer o direito de ter armas. Aí vem a elite socialista brasileira, a Rede Globo, não, que a arma é ruim, não pode. Aí o STF, não, arma é inconstitucional, não pode, não sei o que lá. Ou seja, democracia, foda-se. A opinião da maioria, o que o povo quer, vai se ferrar, pouco importa. Então, é isso que diz a elite socialista brasileira, e é isso daí que segue. Da mesma forma, é o caso do semipresidencialismo. Eu sei, ninguém quer isso, mas aposto que se vão conseguir é outra história, tá? Porque isso daí tem toda uma briga política, vai ter gente contra, vai ter gente a favor. Se vão conseguir, eu não sei. Mas que vão tentar, vão. E no final das contas, eu acho que é este cargo que o Temer está alvejando no final das contas. Muito mais do que ser presidente do Brasil. Porque, de fato, se vingar o semipresidencialismo, o que vai acontecer é que o presidente em si passa a ser uma figura, tudo bem, ele continua tendo influência, ele continua mandando nas Forças Armadas, ele continua representando o país no exterior, mas quem comanda o país mesmo, inclusive ele continua escolhendo quem comanda o país, mas com o consenso do Congresso, o Congresso tem que aceitar a pessoa, quem manda mesmo vai ser o primeiro-ministro, ele que vai fazer toda a administração pública no Brasil. É isso que eles querem, é isso que eles vão tentar fazer, e neste caminho, certamente, Temer é uma figura que o pessoal encara como bastante provável, mesmo que Bolsonaro seja presidente. Porque Bolsonaro sendo presidente, ele pode indicar um primeiro-ministro, tem que ser alguém que tenha um trânsito amplo pelo Senado, pelo Congresso, então não seria... Tem outras alternativas, evidentemente que tem, mas o Temer seria um nome significativo neste caso, né? Enfim, estou falando aqui que ele pode se candidatar, coisa e tal. Eu acho que candidatar à presidência ele não vai, não. Mas ele deve estar fazendo algum arranjo para isso. O foco do Temer é ser primeiro-ministro. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo.